Oi, estamos aqui em mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre despertar o nosso potencial. A gente tem a mania de sempre achar que não somos capazes o suficiente. É o potencial que a gente tem e que geralmente, na maioria das vezes, a gente não usa, a gente se subestima. Sabe aquele sentimento de que você pode muito mais do que está entregando? Aquela intuição interna de que existe uma força, existe uma energia, uma habilidade, vamos dizer assim, esperando para ser colocada para fora? Pois é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, é sobre despertar o nosso potencial. E não é uma questão de sorte e nem de talento. É como tudo que a gente vem conversando aqui nessa série de vídeos, são capacidades que nós temos e que dependem da nossa decisão. Se a gente for parar para pensar, um resumo de todos esses vídeos que a gente está fazendo, 90% se resume na nossa decisão de tomar a decisão, vamos dizer assim. É uma jornada, na verdade, de coragem. De novo, ele aqui, o autoconhecimento, de enfrentar os medos e principalmente de constância. Será que você sente que está vivendo no modo mais ou menos? Com a sensação que falta alguma coisa? Já parou para pensar? Já parou para refletir? Já sentiu mais ou menos isso que eu estou falando? Talvez seja porque você ainda não acessou, ainda não conseguiu colocar para fora tudo que você é capaz de entregar. E o que é esse tal potencial? Onde ele se esconde? Potencial é aquela combinação de dons, talentos, paixões, vivências, desejos que está dentro de nós. É um conjunto de possibilidades que moram na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas ideias, mas que ainda não se materializaram no mundo real. Por alguma razão. Está no nosso subconsciente, quando a gente de repente precisar, numa situação de estresse, numa situação de sobrevivência, talvez venha para fora. Mas ele pode vir muito bem, muito antes disso, e deveria vir. Nós crescemos ouvindo que cada pessoa tem um potencial diferente, um dom diferente, uma habilidade diferente. Mas a verdade é que todos nós temos mais potencial que conseguimos imaginar. A diferença está em quem tem coragem de despertá-lo e colocá-lo em movimento. Porque, como tudo, precisa de coragem. E o nosso potencial, ele se esconde nos nossos medos, nos nossos traumas, nas nossas crenças, nas histórias que acreditamos sobre nós mesmos. Mas ele está ali, esse potencial está aí latente, querendo sair, mas esperando que a gente dê o primeiro passo. Qual é o inimigo número um? É a nossa autoimagem, que geralmente é limitada. Muita gente não alcança seu potencial porque acredita que não é capaz. Porque em algum momento da vida ouviu que não era inteligente, que não era talentoso, que não era bom o bastante. Será que você está lembranças estão vindo na sua mente? Todos nós já passamos por isso, já ouvimos isso. Vocês concordam? E essas crenças, elas viram, na verdade, grades invisíveis que aprisionam, que nos congelam. Despertar o potencial exige mudar a imagem que nós temos de nós mesmos. Você precisa se ver como alguém capaz, digno, pronto para aquecer. Porque aquilo que você acredita sobre você mesmo determina o quanto você se permite conquistar. E tudo tem relação, mais uma vez, entre vários fatores, com os hábitos que nós temos. Hábitos que limitam ou hábitos que libertam. Talvez você esteja pensando que para despertar seu potencial você precisa de algo grandioso. Mas na verdade tudo começa com os pequenos hábitos.
pequenos hábitos, pequenas ações, pequenos gestos. Já percebendo que é tudo pequeno? Basta começar. Hábitos que limitam, por exemplo, reclamar sem agir. Quem não reclama sem agir? Adiar o que importa, o que resolve. Deixa para depois, fingir que não vê. Escova para baixo do tapete. Conviver com pessoas que drenam nossa energia. Consumir conteúdo que nos paralisam, que nos dão medo, que nos sufocam. Em compensação, olha os hábitos que libertam. Ler todos os dias. Mesmo que por 10 minutos, 5 minutos, uma página. Começar. Meditar e silenciar a mente, nos ouvir. Nos cercarmos de boas influências. Agir, fazer, mesmo com medo. O medo também nos protege se não for em excesso. Quando nós mudamos os nossos hábitos, nós mudamos nossa vida. E é com a vida em movimento que o nosso potencial aparece. Para pensar, não faz sentido. Saber que nós temos potencial é inspirador. Mas só sentir não basta. Porque o mundo que vivemos não recompensa intenção. Ele recompensa ação. Querer, muita gente quer, mas fazer são pouquíssimos. Sonhar, todos sonham. Fazer, pouquíssimos. Potencial é o que você é capaz de fazer, de entregar. Resultado é o que você realmente faz. Entre um e outro, existe uma ponte chamada esforço consistente. E é atravessando essa ponte que você encontra a realização. Agora eu te pergunto, reflita comigo. Você está se permitindo ser grande? Parou para pensar? Tem gente que tem medo do próprio brilho. Tem gente que tem medo de se destacar, de dar certo, de crescer mais que os outros. Mas despertar o seu potencial não é uma ameaça para o mundo. É uma contribuição. Quanto será que existe dentro de você que você pode colaborar, somar, ajudar? Sua família, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, a você mesmo, ao mundo. Quanto será que você pode contribuir? Quando você vive com o que tem de melhor, você inspira, você serve, você transforma. E aí nós vamos entrar de novo no tal do autoconhecimento. Nós não conseguimos despertar o que não conhecemos. Por isso o autoconhecimento é essencial. Eu venho falando aos pouquinhos, colocando aquilo aos pouquinhos, mas é essencial em todo esse movimento de motivação. Então pare e pensa, frente para o espelho. O que me empolga de verdade? O que me drena? O que me suga? Quais são os meus talentos naturais? Não importa quais, mas quais são? Mesmo que para vocês sejam insignificantes, mas quais são seus talentos? O que eu faria todos os dias, mesmo que não fosse pago? Essas perguntas são mapas que te guiam para frente. E é para frente, é dentro de você que mora o seu verdadeiro potencial. Muitos também não botam para fora o seu potencial ou travam o seu potencial pelo grande medo de errar. 99% das pessoas têm medo de errar. E você vai errar. Nós vamos errar. Nós vamos falhar. Nós vamos nos frustrar. E está tudo bem quando a gente sabe que isso é normal. É normal. Saber que isso é normal e que está tudo bem faz com que a gente encare de outra forma. Não existe despertar sem tropeços. Mas cada queda também é um degrau. Já parou para pensar? Cada queda é um degrau. Errar é o sinal que você está tentando, que você está caminhando. E quem tenta, cresce. Sabe quem nunca erra? Quem nunca vai errar?
Quem não faz nada, quem não entrega nada. E para tudo, você precisa ter disciplina. Se você quer viver seu potencial, você precisa entender que motivar-se é bom, mas não é suficiente. A disciplina é o que transforma potencial em poder real. E a disciplina, ela não depende de emoção. Ela depende de compromisso. Compromisso com você. É fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, independentemente de querer fazer ou não. É que tem que ser feito. E você já é grande. Você só precisa se permitir, se conhecer. O que separa você da vida que você deseja, dos seus objetivos, é acordar todos os dias e lembrar que você já tem tudo o que precisa para viver com grandeza. Basta despertar, escolher do coração crescer. E comece hoje, comece agora, comece quando esse vídeo terminar. O seu potencial já está esperando por você. A vida não exige que você seja perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós estamos em evolução. Ela só pede que você seja verdadeiro com você. Dê o primeiro passo. O caminho vai se abrindo. À medida que vamos aprofundando e andando, as coisas vão floreando. De longe, a gente não consegue enxergar. À medida que a gente vai chegando, andando, as coisas vão se floreando, vão se abrindo. Vamos despertar juntos, amigos. Vamos despertar juntos. Porque a sua luz, com certeza, vai inspirar outras pessoas a brilharem também. Você pode não saber, mas você é exemplo para muita gente. Nós somos exemplo para muita gente. Quantos próximos de você será que não estão esperando essa tua decisão? Com certeza você é o primeiro que está esperando essa decisão. Você é a primeira que está esperando essa decisão. Todos nós temos capacidade, mas é o medo de errar. É aquela coisa, aquele pensamento negativo que não sou capaz, não vou conseguir. Mas quando a gente começa, quando a gente abraça, quando a gente realmente quer, quando a gente realmente tem um objetivo, nada nos impede. Você pode até acordar sem aquela disposição. Você pode até acordar sem aquele afã que você gostaria de ter. Mas pequenos passos, o caminho vai se abrindo, isso é natural. E você vai ganhando automaticamente confiança. E a coisa vai num crescente. É assim que funciona. Acreditem, é assim que funciona a experiência própria. Você vai dar o primeiro passo com medo mesmo, sem confiança mesmo, mas à medida que as coisas vão sendo conquistadas, pequenos passos, pequenas mudanças, modificando, adequando pequenos hábitos, poucas coisas, um pouquinho por vez. Quando você olha para trás, você vê o quanto você conquistou. Não precisam ser grandes conquistas, não precisam ser grandes objetivos, não precisam ser grandes capacidades, mas basta pôr para fora o potencial que hoje, com certeza, dentro de você é mais do que você pensa. Você não precisa ser o super-homem. Você não precisa ser a Mulher Maravilha. Mas com certeza o que tem de potencial aí dentro de você é mais do que você entrega hoje. Basta você querer de verdade. Basta você ter um objetivo real, um desejo real. Basta você começar, dar o primeiro passo. A partir de hoje, ter uma decisão com você de ter disciplina e comprometimento. Escreve no espelho do seu banheiro, para você ler toda manhã quando você for escovar os dentes. Hoje eu vou fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, independentemente de eu querer fazer ou não. Compromisso profissional, compromisso pessoal, compromisso com você, com a família, ir na academia, se alimentar melhor, entregar um relatório, estudar. Pequenos obstáculos que vão sendo ultrapassados. Quando você chega no final da semana, quando você chega no final do mês, você olha para trás e fala, caramba, fiz tudo isso.
Começar um livro, por exemplo, comece com uma página. Comece com meia página. No final do ano você vai ter lido um livro de 300 páginas. Estudar uma língua, fazer um exercício, comece aos poucos. Pequenos passos. Mais uma vez eu vou falar aqui, uma maratona de 30 quilômetros começa com o primeiro passo. Se você enxergar a maratona inteira, talvez você desanime. Meu Deus, 30 quilômetros eu não vou aguentar. De passo em passo, você vai olhando para trás e vê quanto já andou. Quando você vê, você já está completando a maratona. Claro, isso é uma metáfora. É assim para tudo. E eu falo isso para vocês porque foi e é assim comigo. É estudar línguas, é fazer exercício, é acordar com o objetivo de gravar o vídeo, terminar o meu curso online. Quando eu tenho que estudar, quando eu tenho que pesquisar. Vocês acham que eu estou afim sempre? Claro que não. Mas o meu propósito faz eu ter a motivação de fazê-lo. A vontade de fazê-lo, de entregar, de chegar até o final. E cada vez que eu vou conquistando um ponto, conquistando uma distância, é mais um vídeo gravado, é mais um vídeo editado, é mais um módulo do curso terminado, é mais uma pesquisa que eu fechei para poder agora fazer o roteiro da próxima aula. É mais uma semana que, mesmo sem vontade, sem disposição, fui lá e fiz meus exercícios. Que à medida que a gente vai envelhecendo, cada vez mais a gente precisa fazer exercício para se manter, para ter locomoção independente, tentar se manter o máximo possível independente, não precisar ser sustentado pelos demais. É assim para tudo, meus amigos. Mais um mês que eu me comprometi a me alimentar bem, não é matar a fome, me alimentar bem, me nutrir. E não é para esteticamente ficar magro, ou gordo, ou forte, ou fraco, não, para procurar ficar saudável dentro do possível. Descansar, ter equilíbrio. Tudo isso vai ajudar você a despertar o seu potencial. Ninguém cansado, ninguém mal alimentado vai conseguir despertar potencial nenhum. Consequentemente, motivação. Então vocês veem como é efeito dominó. Uma coisa leva a outra. Não é ter ou não ter motivação. Não é manter ou não manter motivação. Vários pontos que te ajudam a fazer isso ou não. Você ter um objetivo te ajuda a ter potencial. Que desperta sua motivação. Ter um querer, ter um porquê, ajuda você a descobrir naturalmente um potencial. E à medida que você vai caminhando e olhando para trás, isso vai naturalmente te motivando. Naturalmente ajudando você a ter forças quando você não encontrar motivação naquele momento. Mas geralmente o que acontece? A pessoa sem motivação se trava, fica afundada no sofá, afundada na cama. Isso dá um efeito também dominó de cada vez se afundar mais. Portanto, é a ação que leva à motivação. Naturalmente vai levar ao seu propósito, aos seus objetivos. Por isso o autoconhecimento, por isso a qualidade de vida, por isso procurar bem viver. E não simplesmente empurrar a vida com a barriga. E não simplesmente, como diz aquele cantor que agora está me faltando o nome dele, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar fica muito bonito na música, aquela música realmente é muito gostosa. Mas deixa a vida me levar não vai te levar para lugar nenhum. Seja o condutor da sua vida, já falamos isso em outro vídeo. Todos esses pontos somados, todos esses pontos trabalhados, todos esses pontos em alerta, em atenção máxima com a gente, com você, vai te trazer a motivação. Vai te levantar a motivação quando ela naquele dia resolver não aparecer. Existem técnicas, existem maneiras, exercícios práticos para trabalhar tudo isso, mas isso é assunto mais profundo. Não temos tempo aqui no vídeo. Mas essa é a base, o alicerce de todo esse fundamento que naturalmente a vida foi me mostrando e eu tenho essa obrigação comigo mesmo de passar isso para frente. Porque eu vejo as pessoas desanimadas. Eu vejo as pessoas buscando a motivação para agir.
a gente descobre, eu descobri que é o contrário. Você agindo, a motivação vem. Pequenos passos, pequenas mudanças, pequenas decisões. Descubra o teu potencial. Por menor que ele seja, ele é mais do que você está entregando hoje. E fatalmente você vai se surpreender pelo potencial que você tem. O ser humano tem uma capacidade incrível. Quando o ser humano resolve fazer alguma coisa, desde pequenos exemplos, aquelas ginásticas, aqueles malabarismos, aquelas coisas, você olha e fala, não é possível que um corpo humano faça isso. Basta querer, basta decidir. Basta ter o objetivo e o propósito. Descubra o seu. Trabalhe isso. Eu encontro você no próximo vídeo.